Shalom, Shalom Haverim, Shalom os amigos, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Richard, que Deus possa abençoar a você e a sua família. Bom, estamos aí com mais uma paraxá da Torá semanal, mais uma porção semanal da Torá. Estamos na paraxá Emor, fala. Mas quem está falando e a quem está falando? Bom, quem está falando é o Criador, é Deus, a Moshe, a Aharon, aos filhos de Aharon e ao povo de Israel. E o que ele está falando? Instruções, orientações, leis, mandamentos. Muito interessante na porção semanal desta semana, na porção da Torá desta semana, que nós encontramos muitas questões concernentes a sacerdotes. Né? O foco da porção desta semana são os sacerdotes e como eles deveriam se comportar diante do Criador. Também aprendemos a diferença entre um sacerdote comum e o grande sacerdote ou sumo sacerdote. Bom, falarei um pouquinho sobre isso para que vocês compreendam um pouco a porção desta semana. Qual a diferença entre grande sacerdote ou sumo sacerdote e um sacerdote comum? Como era feito? Bom, existiam vários sacerdotes, não apenas um. Porém, anualmente, um desses vários sacerdotes era eleito, ungido, escolhido para se apresentar diante do Criador, para vestir a vestimenta sacerdotal, que só o grande sacerdote poderia usar, se apresentar diante do Criador e oferecer ao Criador, a Deus, ofertas e sacrifícios que era responsabilidade unicamente desse sacerdote ungido e escolhido naquele determinado ano para aquele determinado serviço. Um sacerdote comum não poderia se contaminar com nenhum tipo de cadáver, a não ser, com exceção, se fosse um parente próximo. Se um parente próximo viesse a falecer, ele poderia se contaminar por causa desse parente. Depois ele teria que se purificar durante uma semana, 7 dias. Mas o grande sacerdote, o escolhido e eleito naquele ano para um determinado ofício, ele não. Nem mesmo por um parente próximo. Então aprendemos algumas regras concernentes ao ofício sacerdotal, as responsabilidades de um sacerdote e a vida de um sacerdote. Eu pergunto a vocês, qual a importância disso para nossas vidas? O que podemos extrair de tudo isso? Afinal de contas, o Mishkan já não existe mais, o tabernáculo, e o Beit HaMikdash também não, o templo. O serviço, tanto no tabernáculo como no templo, já não existe. Então, por que devemos aprender sobre isso? Bom, primeiramente, a questão do serviço sacerdotal ainda é válida até hoje. Nada foi alterado, digamos assim. Entretanto, em algumas áreas, a forma que o serviço era feito, algumas coisas mudaram. Mas a essência do serviço, a essência da responsabilidade, não. O que a Escritura traz concernente a isso? Ela diz que todos nós temos um grande sacerdote para sempre, ou um sumo sacerdote para sempre. Quem é esse? Este é o Messias, Yeshua HaMashiach, Cristo, conhecido e chamado erroneamente de Jesus. Ele é nosso grande sacerdote, ou sumo sacerdote. Ele tem suas responsabilidades devido a esse cargo que foi dado a ele pelo próprio Criador. E o que nós somos? Nós somos apresentados como os demais sacerdotes. Um povo eleito, um povo sacerdotal, um povo escolhido. E da mesma maneira que eles realizavam as suas tarefas sacerdotais, nós também temos que realizar. De que forma? Os sacerdotes ofereciam ao Criador, a Deus, ofertas e sacrifícios. A Escritura diz, o apóstolo Shaul fala sobre isso, que nós temos que oferecer nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não só nossos corpos, mas também
toda a nossa vida, toda a nossa existência. É lógico que o apóstolo Paulo não estava falando sobre corpo físico. Você pegar o seu corpo e oferecê-lo em holocausto. É claro que não. Ele estava dizendo que nós devemos cuidar de nossos corpos, pois o Ruach HaKodesh, o Espírito Divino, ele habita em nós, ele está em nós somos templo do Criador. Nós temos em nós a natureza do Criador e por isso devemos cuidar de nossos corpos mortais, físicos e também de nossa alma e de nosso espírito, mediante ao que o Eterno, o Criador, nos orienta. Então veja que a responsabilidade é basicamente a mesma que temos como sacerdotes, né, comparando aí, contextualizando, né, para a porção desta semana, no livro de Vaikra, Levíticos, comparando com o que eles exerciam naquela época. Então veja a importância disso para todos nós. Outra coisa, o sacerdote devia vestir uma vestimenta única, exclusiva deles, para que eles pudessem exercer as suas tarefas diante do Criador. Quando eles terminavam de exercer a sua determinada tarefa, eles tiravam a sua vestimenta e colocavam as suas próprias, né, que estavam usando antes de iniciarem o seu serviço. Do mesmo modo, nós como sacerdotes temos uma vestimenta espiritual, uma vestimenta especial que só adquirimos através da obediência à Torá, aos conselhos, às orientações, à verdade, à palavra do Criador. E da mesma maneira que eles não podiam servir ao Criador sem esta vestimenta, nós também não podemos. A Escritura diz que quando perdemos esta vestimenta espiritual que temos, o Criador olha para nós e nos vê nu e despidos, e nós somos envergonhados. Nós estamos inadequados para realizar qualquer tipo de serviço a Ele. Agora, quando estamos devidamente vestidos espiritualmente, nós podemos, com toda a liberdade, através dos méritos, é claro, do grande sacerdote que temos, que é Yeshua HaMashiach, nós podemos, com toda a liberdade, nos apresentar diante de Deus e servir a Ele de forma adequada, sem medo de sermos consumidos, pois Deus, Ele é um fogo consumidor e Ele exige santidade. Ele exige que nos purifiquemos diariamente. Estão compreendendo a importância de se conhecer o ofício sacerdotal e os mandamentos concernentes ao sacerdócio? As religiões, é claro, ignoram muito essa área, dizem que não serve mais, não tem mais necessidade de aprender sobre isso, mas tem, porque eu e você realizamos esse serviço até hoje. Vamos continuar realizando. Agora, como eu realizo bem um serviço? Conhecendo um determinado serviço, a determinada tarefa. Conhecendo as leis que envolvem essa determinada tarefa. Tudo está relatado na Torá, na Escritura, mas temos que ler, temos que buscar. Então veja a importância, a riqueza de informação que isso dá e, digamos assim, a maneira como que isso nos fortalece espiritualmente, pois assim sabemos como de fato devemos servir ao Criador. Pois nós somos sacerdotes com um grande sumo sacerdote, que é Yeshua HaMashiach, Yeshua o Messias. E para encerrarmos, os sacerdotes também não poderiam se contaminar. Não poderiam comer animais que eram mortos por si mesmos, né? Carne de aves ou carne de qualquer outro animal que era morto por si mesmo. Não poderiam se casar com viúva ou com qualquer mulher que não fosse virgem, a não ser, é claro, se fosse com uma mulher viúva, ele só poderia se casar com uma viúva de sacerdote. Se fosse viúva de um sacerdote, um outro sacerdote poderia se casar com ela, caso contrário, não. Mas normalmente eles eram instruídos a escolher entre o povo uma jovem, tá? Eles tinham que tomar uma jovem virgem dos filhos de Israel como esposa. Enfim, né, ele, no geral, na regra concernente à contaminação, no geral a ordem era que eles se mantessem longe de tudo aquilo que pudesse contaminá-los.
que pudesse fazer com que eles deixassem de estar na posição adequada para servir o Criador, para que eles não se apresentassem diante de Deus de qualquer maneira, como muitos fazem. Deus, ele não aceita isso. E o que é que fazemos hoje? Não é exatamente a mesma coisa? Não procuramos melhorar e nos manter separados daquilo que possa nos afastar da presença divina? Daquilo que possa nos atrapalhar a nos aproximar de Deus, do Criador? Não há diferença. Por isso que eu disse que o exercício sacerdotal continua. A essência da coisa, ela permanece até hoje em nossas vidas, na minha e na sua. E temos que realizar essa tarefa de maneira adequada. Mas é preciso conhecer o que foi passado a eles. Não só a eles, mas também o que é passado a nós e o que será passado nas futuras gerações, caso o Mashiach não venha. Deus, ele trata os sacerdotes de uma forma bastante especial, digamos assim. Ele trata cada sacerdote em duas etapas. Na primeira etapa, ele trata de forma particular. Ele trata o homem em si. Ele coloca em ordem a vida deste homem. Na segunda etapa, ele trata de forma em geral. Como assim forma em geral? Que envolve todos aqueles que estão ao redor do sacerdote. Por quê? Porque os sacerdotes tinham também a responsabilidade de cuidar do povo, de manter o povo na linha, de passar o povo a informação correta, as instruções da Torá, de cuidar para que o povo não desobedecesse, de cuidar para que o povo se mantesse fiel às orientações de Deus. Mas para que alguém possa cuidar de uma outra pessoa, esta pessoa que quer cuidar de alguém, ela precisa estar bem, com a vida estruturada. E era exatamente o que Deus fazia com eles. Primeiro estruturava cada um deles, depois os enviava para cuidar de outros. E nós fazemos a mesma coisa. Isso acontece conosco. O Criador, ele nos prepara, depois ele nos envia. No resumo desse vídeo, nós temos que entender a importância da questão sacerdotal. Tudo aquilo que envolve a questão sacerdotal e sacerdotes, vida, costumes, leis, tudo. Porque tudo se aplica a nós, com exceção, é claro, da questão de sacrifícios de animais e outros tipos de coisas relacionadas a isso. Não fazemos mais isso. Bom, shalom, shalom. Que Deus possa abençoar a você e a sua família.